Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, para gravar mais um videozinho, trazer mais um assunto. E o assunto de hoje é praticamente continuação daquelas perguntas que eram feitas para Emmanuel, tá? Então, só que o tema é outro hoje, é consequências do passado. Então, vamos fazer uma reflexão aí em cima do passado, das consequências que trazemos para o presente, para as nossas vidas, diante do nosso passado, Então, é do livro Leis do Amor, de Francisco Cândido Xavier, do Chico, e Valdo Vieira, tá? A fonte é o Universo Espírita. Então, essas perguntas são 18 perguntas feitas a Emmanuel, que ele vai respondendo de acordo com toda a verdade espiritual, Então vamos lá. A primeira ele pergunta assim: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Como podemos compreender isso, Aí Emmanuel responde: para compreender os resultados das existências anteriores, baste que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas presentes, Então, assim, quando passamos a observar as nossas lutas, as tendências, as oportunidades que nós temos nesta vida, nós temos uma ideia, podemos compreender um pouco dos resultados de nossas existências anteriores, porque nós não mudamos de uma encarnação para outra, nós somos o que somos. Então, assim, se hoje somos pessoas boas, que fazemos o bem, que trazemos o bem para a humanidade, com certeza em vidas passadas não éramos maus, Somos pessoas boas, então estamos caminhando, estamos seguindo a nossa vida como somos. O meu espírito é o Jurandir como ele é, tá? Lógico que de acordo com as lembranças, com as vivências da vida atual, deixamos algumas coisas e relembramos com o tempo. Aí trazemos a verdadeira personalidade, A segunda fala assim: como entender na essência as dívidas ou as vantagens que trazemos de existências passadas? Aí ele responde: estudo que efetuamos corretamente, ainda que terminados ao longo do tempo, assegura-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azedas sucatas de dores da consciência, pedindo reparação. Se plantamos preciosas árvores desde muito, é natural que venhamos a surpreendê-las, carregadas de utilidades e frutos para os outros e para nós mesmos, Se empenhamos num débito, é justo que suportemos as preocupações a pagar. Então é bem claro, gente? Então, se, de acordo com os estudos, se formos pessoas boas, se empenhamos bem, até no nosso lado profissional, no que nós pudermos fazer, com certeza conquistaremos títulos profissionais úteis, Agora, se não utilizamos muito bem dessa ferramenta, como ele diz aqui, faltas praticadas deixam azeda, sucatas de dores na consciência. Então, a gente acaba tendo dores de consciência diante do nosso passado, Sempre pedindo aquela reparação, Se plantamos boas árvores, com certeza colheremos bons frutos para nós e para os outros hoje, nas nossas vidas atuais, Se criamos débitos, é justo que suportaremos as preocupações de pagar os débitos, tá? Nada mais justo, Se criamos débitos, temos que pagar, tá? Qual é a lição que as horas nos ensinam? Aí ele responde: meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevindo a manhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si, no transcurso das vésperas. Assim a vida e a morte
na lei, assim é a vida e a morte. A lei da reencarnação que rege o destino. Então, assim, toda noite morremos e ressuscitamos pela manhã. E nós trazemos o que? O bem-estar da madrugada, do que pudermos reviver, ou o mal-estar do que pudermos passar. Isso vai depender da nossa evolução espiritual, do que nós vivemos, né? Então, essa é a lição que nós tiramos. Como que está sendo a nossa vida? Quando acordamos de manhã, acordamos no bem-estar, estamos bem conosco mesmo, fizemos coisas boas ou não? Tivemos uma má conduta, tivemos coisas ruins? Então, depende muito, né? Então, essa é a lei da vida e da morte, tá? A reencarnação que rege o destino, ok? Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Qual é a situação da alma, hein? Então, Emmanuel responde. No túmulo, a alma ainda vinculada ao crescimento evolutivo entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. Isso no túmulo. Então, vamos estar revivendo o que nós amontoamos em nossas vidas. Coisas boas, alegrias, felicidades ou tristezas e dores. Depende do que fizermos na nossa vida. E no berço? Acorda e retorna ao arado das experiências, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelido a resgatar. Então, quando voltamos, se tivermos plantado boas árvores, como nós já dissemos, colheremos bons frutos. Se tivermos débitos, teremos que pagar. Então, essa é a diferença do túmulo para o berço. No túmulo, viveremos tudo aquilo que plantamos durante a vida. E no berço, vamos estar resgatando tudo aquilo que somos, na verdade, né? Do que conseguimos tirar desses débitos. Ok, gente? Em síntese, onde permanece espiritualmente as criaturas reencarnadas? Emmanuel responde: cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo que fez consigo e com o próximo. Então, na verdade, uma continuação da resposta de cima, né? Quando reencarnamos, permanecemos derivantes, né? Vacilantes, orientando, caminhando entre o que nós plantamos, de tudo que nós fizemos, né? Com o próximo. Então, nós vamos estar variando dentro dessa situação. Qual é a explicação lógica das enfermidades congênitas, né? Qual é a explicação lógica? Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústias, de choque, daí nascendo a explicação da lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. Então, esse estado, né, muitas vezes indefinido, de angústia, de choque, de dores, né, aí nós nos relacionamos às enfermidades congênitas, né, que muitas vezes não tem tratamento, tá, gente? Isso devido aos delitos que causamos na nossa alma, que nós trouxemos, né, que acabamos impregnando a nossa alma e aí trazemos para as nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos compreender como uma pessoa passa a vida inteira sofrendo por depressão, por insatisfação, querendo fugir de tudo isso. E aí nós chegamos a uma conclusão que são comportamentos de vidas passadas, né? O que ocorre aos suicidas na vida ulteriores? Nós já até fizemos um vídeo sobre os suicidas, né? E vamos ver o que ele responde aqui. O que acontece com os suicidas nas vidas uterinas, né? Nas passadas. Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram ao enforcamento depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente após diversas tentames frustrados de renascimento, readquirem um corpo de carne, mas transportam nele
das deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustada. Nesta fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Olha que interessante, né, gente? Então, se de repente não aguentamos com o nosso karma, com a nossa vida, com a nossa cruz, né, que nós temos que carregar, e acabamos tomando uma atitude dessa de acabar com a nossa própria vida, só Deus tem esse direito, e acabamos atropelando esta lei de Deus, vamos passar muito tempo em regiões purgatórias, sofrendo por essa situação, tá? E depois de tentar várias vezes reencarnar com dificuldade, com frustração, com um monte de dificuldade para reencarnar, acabamos, né, conseguindo um corpo de carne, mas transportamos para esse corpo as deficiências espirituais, aquelas que nós acabamos lesando. E aí acabamos vindo para cá com cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras, quando esse ato foi através de um tiro na cabeça, ou estouramos, ou fizemos alguma coisa nesse sentido. Então, se nos apunhalamos, viremos com problemas cardíacos, problemas de estômago, e muitas vezes não sabemos o derivado, que fazemos exames, passamos por tudo e não conseguimos chegar a uma causa que cause aquilo. E aí vamos voltar ao passado e vamos ver que nós atentamos sobre esse órgão, sobre o nosso corpo, sobre nossa vida. É complicado isso, né? Os protagonistas de tragédias passionais, o que acontece, né? E os protagonistas e as tragédias passionais? Ele responde o seguinte: protagonistas de tragédias passionais violentas e obscuras, criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis, que mandejam a desordem para cobertar interesses escusos. Então, todos esses, exploradores do sofrimento humano, caluniadores, empreiteiros do aborto e da devassidão, os malfeitores, outros que a justiça do mundo não conseguiu cadastrar, voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram e muitas vezes junto das próprias vítimas. Olha que interessante, né? Causamos mal a uma pessoa e voltamos com ela no futuro. Sobre o mesmo teto, marcado por idênticos laços consanguíneos, tolerando-se mutuamente até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmo. Então, acabamos tendo que resolver essa situação com essas pessoas. Atento ao reequilíbrio que se veem necessitados ou sofrem a pena do resgate. Preciso em desgastes dolorosos, integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos transes individuais ou nas provações coletivas. Olha que interessante. Então não importa ser um protagonista de tragédias passionais, desde todo, incluindo tudo, partindo do princípio que você causou algum dano a alguém, seja lá o que for, desde uma pequenina situação a uma imensa situação, você vai ter que ser resgatado. Você vai ter que resgatar isso diante da pessoa. Vocês vão ter que viver juntos e se acertarem diante de toda a situação. Muitas vezes nós vemos nas próprias famílias pessoas que não se suportam, não se toleram, sabe? Tem uma coisa que não sabemos o que é, que temos que resgatar. Enquanto não conseguimos resolver essa situação, vamos estar vivenciando junto com esta pessoa, sofrendo essas mesmas condições. Ok, gente? E aos cúmplices de erros e enganos? São só cúmplices, hein? As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os suicidas e os homicidas comuns, quando se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das resoluções infelizes que
adotaram são impelidos a recebê-los nos próprios braços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração. Muitas vezes eu sou cúmplice de um atentado, de uma situação numa vida. E aí a minha responsabilidade não está isenta, não, porque eu poderia ter tentado evitar aquilo, eu poderia ter tentado elucidar, trazer a coerência naquele momento que estava ocorrendo aquilo e tentar desfazer aquilo. Eu estaria ganhando uma luz muito grande na minha vida. Mas quando eu sou cúmplice, eu tolero, eu acabo aceitando certas situações, eu acabo vindo numa condição desta. Ou, por exemplo, de dar guarita a esses espíritos que se atracaram, que se maldaram em vidas passadas. E aí eu sou um dos protagonistas, eu sou como um tutor, eu fico como um pai, uma mãe dessas, ofereço um lar para essas pessoas e tenho que tentar trazer a solução, de novo, a integração entre esses dois indivíduos. Interessante, né? O que ocorre com aqueles que provocaram o suicídio de alguém? Muitas vezes levamos algumas pessoas a tentar o suicídio, não respeitando, maltratando, fazendo mal, perturbando, obsediando aquela pessoa 24 horas até ela conseguir acabar com a vida dela mesma. Vamos ver o que o Emmanuel responde. Se levianamente provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém muito em breve na condição de um filho problema ou de uma família padecente, requisitando-nos auxílio à medida das responsabilidades que assumimos na falência a que se arrojou. Podemos ter um filho problema, né? Um familiar padecente, sempre nos requisitando auxílio. Nós somos praticamente um interlocutor direto dessa jornada, dessa pessoa. Tá? Essa pessoa pode vir e transformar as nossas vidas. Esse é um pagamento que temos que suportar, que temos que atender até o final dos dias. E tentar resolver isso, né, gente? Eu acho que a pior coisa, o que se deve ser feito é conseguir contornar isso, é conseguir resolver essa situação, diante dessa oportunidade que estamos tendo de estar atuando junto com essas pessoas que fizemos supostamente mal no passado. O que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? Que também é uma situação delicada, né? Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças de desencarnação prematura, é certo que corporificação de novo, na terra e ao nosso lado, a fim de que lhe prestamos concursos imprescindíveis à reeducação. Na pauta dos compromissos que nos enredamos a precipitá-los nos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias, careamos em nós, enraizada nas forças profundas da mente, os bens e os males que cultivamos, né? Então também não passamos isentos dessa situação. Essa pessoa vai retornar, vai vir ao nosso lado, para que prestamos concursos imprescindíveis à reeducação e à pauta do compromisso que enredamos ao precipitá-los aos enganos terríveis, né? Incitamos, né? Instilamos essas pessoas aos erros. E aí nós temos que corrigir isso numa vida precedente. Ok, gente? O que ocorre aos desencarnados que malbaratearam, que desperdiçaram, né, os tesouros da emoção e da ideia, né, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, né, de uma emoção, de uma ideia convalescente ao bem do próximo. O que acontece, né, quando a gente desperdiça, né, essa situação, né? Quando desencarnados, não fugimos da lei da causa e efeito.
se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos da terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal, com as enfermidades consequentes a se estranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem as vestimentas físicas. Então, com certeza trairemos doenças, né? Trairemos situações em nosso organismo, tá? Para que possamos reparar esses erros que desperdiçamos, deixando passar em nossas vidas. Muitas vezes nós temos a oportunidade, temos uma ideia boa para uma humanidade, para corrigir um erro da humanidade. Nós damos de cara com emoções fortes que podemos resolver, acalmar e deixamos passar, desperdiçamos. Não é do meu interesse, fizemos indiferente. E aí nós vamos trazer umas consciências aí, umas doenças da alma, tá, gente? Aqueles que se entregaram aos desequilíbrios do sexo. O que acontece, né, com os desequilíbrios do sexo, né? Nessas condições, o porvir esboça-se nebuloso apontamento nas graves lições do refazimento e resgate. Se abraçarmos desequilíbrios do sexo, agravamos com padecimentos alheios as nossas contas. Acoitamos inibições genéticas, muitas vezes com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. Olha que interessante, né, gente? Então, quando abusamos, né, dos equilíbrios do sexo, trazemos essas condições assim, muito graves. Nós já falamos do chakras, né, do genésio, que é nessa região abaixo, próximo do umbigo aqui, que coordena toda essa parte sexual, toda essa parte. Nós podemos ver com atrofias, nós podemos ver com cansaço precoce, uma epilepsia e até um câncer nestas regiões aonde nós podemos padecer, tá? Pelos desequilíbrios que nós vivenciamos em vidas passadas. É muito interessante isso, gente, porque muitas vezes nós não sabemos por que adquirimos alguns cânceres, algumas situações em determinadas regiões, porque nós atentamos contra elas direto, ou abusamos delas direto, né? E aqueles que perpetraram crimes? Se perpetramos crimes nas pessoas dos nossos semelhantes, eis-nos à frente de mutilações dolorosas. Então, se acabamos cultivando, levando as pessoas ao crime, incitando a isso, com certeza viremos com mutilações dolorosas durante a reencarnação. Quando a gente para pensar, né, gente, a gente vê muitas situações aí que a gente não consegue compreender. Meu Deus, o que essa pessoa fez para merecer isso, né? E aí nós chegamos a esse consenso, que de alguma forma ela atentou contra si mesma, atentou contra alguém e acabou trazendo esse resultado para a sua própria próxima reencarnação, para a sua reencarnação presente, né? E aqueles que se entregaram às extravagâncias da mesa, né? Se nos entregamos às extravagâncias da mesa, arcamos com ulcerações e gastralgias que persistem tanto tempo quanto nos perdurem as alterações do veículo espiritual. Essa é bem grave também, viu, gente? Porque extravagantes da mesa, né? São extravagâncias, né, que nós fazemos, por exemplo, da gula. Por exemplo, aí nós passamos encarnações por úlceras gastrointestinais, por doenças causadas por muita alimentação, talvez até a diabetes por exagero de gula. E isso perdura, viu, gente? No nosso veículo espiritual por muito tempo, às vezes por algumas encarnações. Então nós temos que ter que tomar cuidado também com a nossa gula,
com a nossa fome, com a nossa vontade de comer e com as nossas atitudes, né? E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo, né? Que é uma outra doença aí. Se nos afeiçoamos ao alcoolismo e ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. Então, muitas vezes falamos assim, o que vai ser, né? Passamos uma eternidade bebendo, se drogando ou fazendo alguma situação nesse sentido. Com certeza, se lesarmos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, nós vamos estar retornando com um processo de loucura ou de idiotia, né? Então, para poder resgatar isso, porque afetamos diretamente nosso cérebro com o álcool, com os entorpecentes, com as drogas, né? E aí nós viremos com essa deficiência mental, né? Ou a loucura, que é causada por tipo obsessões, né? Com coisas estimulantes que não te dá sossego 24 horas por dia, vozes e um monte de coisas que vem na cabeça, ou a idiotia, simplesmente aquela pessoa mongol, né, doente, que não consegue fazer nada, tá? E aqueles que se empenham em delitos de maledicência e calúnia. Às vezes a gente fala assim, eu não faço maldade, né? Mas às vezes eu causo uma calúnia, sou maldoso, tenho alguns delitos aí de maldade, acabo comprometendo a vida de alguém. Se nos empenhamos em delitos e maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. Olha que interessante. Podemos vir surdos e mudos. Muitas vezes somos mudos porque não ouvimos. Muitas vezes não conseguimos falar, né? Então, essa situação, precedidas e seguidas por distonia correlatas. Então, porque nós causamos a maledicência, falamos mal, ou usamos os nossos ouvidos para ouvir e falamos coisas que não têm nada a ver, acrescentando, criando calúnias, criando discórdias. Aí é o resultado. Surdez, mudez, durante muitas vezes toda a sua vida. Você pode vir, como você pode ficar em sua vida, surdo ou mudo. Então, às vezes, uma simples conversa, simples atitudes que você tem durante sua vida de falar mal, de ouvir mal, de não entender, você pode trazer consequências desse jeito para a sua vida. As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? Então, uma pergunta interessante. Muitas vezes nós somos inconsequentes durante a vida. Será que tudo isso só traz doença, né? Que nós falamos o tempo todo aqui? Emmanuel responde assim: não. Além disso, é preciso contar com a probabilidade da obsessão. Portanto, cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou de desespero daqueles que se categorizaram por vítimas de nossas ações impensadas. Então, olha que interessante, né, gente? Além das doenças, nós podemos trazer obsessões, né? Porque nós fizemos mal às pessoas. E essas pessoas muitas vezes desencarnaram e nós estamos aqui. Aí elas nos procuram. E aí transformam a nossa vida num verdadeiro inferno. Tá? Transformam mesmo, porque acabamos ficando num estado de loucura, de doença, porque nós fizemos mal e não sabemos compreender o que estamos ouvindo pela situação que estamos passando. Vamos a médicos, temos que viver dopados porque não conseguimos raciocinar, não temos sossego, mas muitas vezes causados por verdadeiras obsessões, por maldades que tenhamos feito às pessoas no passado. E essas pessoas, pela sua ignorância, acabam
transformando a sua vida. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Então nós temos que tirar proveito dessas provas, dessas situações que passamos por longas vidas, né? Vamos refletir sobre elas, vamos pegar tudo isso para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam, transformar isso numa forma de ajudar. Nós estaremos modificando toda essa essência, nós estaremos transformando de uma energia cinza, pesada, nós transformaremos numa essência de paz, de luz, de amor e caridade. Nós temos que aprender a fazer isso com as nossas situações, tá, gente? Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente, com o ensejo de construir um futuro, mas envolvidos nas consequências do passado, que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeia, isto mesmo colherá. Olha que interessante, estamos aqui no presente, realmente preparando um futuro, futuro bom, de paz, de tranquilidade, de verdadeira felicidade. Mas esquecemos que estamos envolvidos em umas circunstâncias do passado. O nosso passado está muito presente em nossa vida, no nosso presente. E aí nós temos dificuldades, nós temos condições de mudar ou de continuar. Vamos refletir sobre isso, vamos refletir, vamos pegar tudo isso, auxiliar e melhorar para amparar aqueles que nos cercam, aqueles que estão no nosso lado, aqueles que estão nas batalhas da vida com a gente, para que possamos criar um mundo melhor. Vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos transformar envolver todos os nossos dirigentes com amor, com paz, com tranquilidade, para que possamos mudar a nossa vibração do nosso planeta, para que o nosso planeta volte a ser azul, para que ele volte a se dissipar de toda essa energia ruim e que ele possa fluir com amor, caridade, com paz, respeito, fé, sabe? Acreditar que tudo isso passa, que estamos aqui aprendendo, que estamos aqui para absorver conhecimento e resolver situações, para que possamos criar um futuro melhor, não só para nós, para todos aqueles que estão envolvidos com a gente, seja familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, a todos. Gente, espero que vocês tenham gostado mais desse tema, tá? Fiquem com Deus, mais uma ótima semana e estaremos juntos, tá? Na próxima semana, se Deus quiser, ok? Fiquem com Deus, que assim seja, graças a Deus.